E aí, gente? Vim aqui para contar para vocês que não tem coisa pior na vida de um atleta do que se machucar e ficar sem treinar. No nosso segundo episódio da minha série Raízes, vamos aprender um pouco de culinária, cozinhar frango. Tô brincando, tá? Só tô aproveitando a situação aqui para vocês verem que sou gente como a gente, eu também faço minha própria comida, que é o mínimo que o ser humano tem que fazer para poder viver. Mas queria trazer para vocês que eu tive que mudar um pouco a minha rota em relação à prova final do ano. Mas calma, eu não vou parar, eu não vou trocar a distância, nada disso, tá? Só algumas coisas que eu gostaria que vocês soubessem sobre mim também. Então, assim, minha vida inteira eu fui treinada, né? No sentido assim, pessoas me treinaram. A maioria homens. Eu tive 2 treinadoras mulheres na minha vida inteira. Uma, na primeira vez que eu tive contato com a natação e com o triatlon, que foi a Elinai. E a minha segunda treinadora foi a Mariana Andrade. Vocês devem conhecer elas. São 2 nomes bem fortes no triatlon hoje. E a Mari me treinou meados de 2020, se eu não me engano. Um tempo depois. E a Elinai foi quem me ensinou a nadar e quem me apresentou o triatlon. Então, assim, durante todos esses anos, eu passei por treinadores muito bons. Um deles é o Marcelo Ortiz, que hoje treina aí a Jennifer, Miguel Hidalgo, nomes e referências no triatlon, né? E eu aprendi muito com ele, eu sempre digo que... Eu chamo ele de professor, né? Sempre digo que foi ele que despertou em mim essa paixão pela fisiologia, essa paixão pelo treinamento. Depois de muitos anos no triatlon, aprendi coisas que minha vida inteira não havia aprendido. E, por fim, eu como atleta, eu tenho um feeling muito bom. Eu tenho uma percepção de esforço muito boa, eu tenho uma percepção física muito boa. Por exemplo, aquelas dores que eu comentei com vocês no meu primeiro vídeo, tipo assim, eu sei o que é uma dor de lesão e o que é uma dor muscular que eu consigo suportar, sabe? Mas o que que acontece? Desde que eu voltei a correr, eu que estou me treinando. E eu tenho conhecimento para isso. Tanto que eu tenho uma assessoria e eu treino mulheres. E não é à toa que elas têm resultados muito bons e expressivos. Porém, acontece que ser experiente, eu tô falando não é a experiência de 5, 10 anos, é a experiência de 20 anos. Bagunça um pouco a minha cabeça. Um pouco eu tô amenizando, tá? É tipo muito. Porque quando eu vou me treinar, eu coloco metas impossíveis para mim. Justamente por pensar que, como eu sou uma pessoa experiente, uma atleta experiente, eu vou dar conta desse treino. Tipo, eu meio que me obrigo a dar conta de um treino muito difícil. Eu não levo em consideração que eu tô voltando, eu não levo em consideração que a minha rotina não é mais a mesma, que eu não sou mais uma atleta de alta performance, que eu não vivo mais para isso, que eu tô mais velha também. Isso, querendo ou não, faz uma diferença, porque eu dei uma pausa, agora que eu tô retomando, não tem nenhum ano que eu voltei, e eu já quero tá treinando nas cabeças de novo, entendeu? E só que eu esqueço de colocar na equação o que é prioridade na minha vida, quem eu sou hoje, quais objetivos eu estou buscando e o quanto eu quero. Então, tem algumas semanas, assim, para não dizer meses, que eu tô errando muito na minha periodização. Errando feio. Então, assim, é até engraçado, né? Porque eu tava comentando com o Heitor e eu falo, cara, como é que pras minhas meninas eu acerto tanto e pra mim eu erro tanto? Tipo, o que eu tô errando, sabe? E aí ele conversou comigo, ele disse, cara, as suas meninas acertam porque você olha pra elas com carinho, você olha pra individualidade delas, você olha pra rotina delas, você olha e sabe o que que elas podem e o que que elas ainda não podem. Não é que elas não podem, elas poderão, mas ainda não. Tipo, a gente está construindo para poder chegar lá. E você não. Você acha que só porque você fez isso a vida inteira, você tem que voltar no mesmo ritmo que você estava. E aí você acaba colocando treino, volume semanal impossível para você, você quer treinar forte o tempo inteiro, que é uma coisa que eu falo para as meninas não fazerem, né? Porque quem treina forte o tempo inteiro não treina direito e se machuca.
E na prática você não faz, você não aplica. Então acaba sendo muito difícil, assim, ter essa leitura, sabe? Porque eu me coloco numa posição que eu tenho que estar melhor. Eu tenho que estar bem. E não é melhor no sentido competitivo, tipo assim, eu não quero ser melhor que ninguém, entendeu? Mas pelo fato de eu estar numa posição como treinador e ser uma referência para as minhas meninas, para as minhas alunas, eu acabo me cobrando demais pra tá puxando o grupo, entendeu? Então, tipo, pra ser a líder, né? Pra ter uma referência assim, tipo, pô, a minha treinadora é muito boa, a minha treinadora treina super bem, tem tempos muito bons. Então, é difícil pra mim isso, tá numa posição que eu não consigo puxar minhas próprias alunas, sabe? Não é nem questão de ego, nem nada, é mais um compromisso que eu assumo comigo mesma de tipo assim, cara, eu que tenho que ensinar, eu que tenho que puxar. Não são minhas alunas que têm que fazer pra mim, sabe? Então eu acabo me colocando em situações, em treinos que, tipo, às vezes eu me quebro, cara. Me quebro muito, me quebro feio. E aí eu perco o treino, eu fico muito cansada, eu não consigo render, sabe? Eu faço uns treinos muito impulsivos, assim, pra mim. Até no último treino, eram 15 quilômetros, não minto, 14 quilômetros, eu fiz 3 séries muito absurdas, assim, de 4 tiros de 400, mais 2 tiros de 1.000, com, tipo, 1 minuto de intervalo entre cada tiro. Um negócio, assim, bem, bem bizarro. Então, tipo, entreguei o treino, mas eu não precisava estar passando por isso agora, entendeu? E aí ficou muito difícil. Então, só para sintetizar, para dar um exemplo, assim, bem bobo para vocês, por exemplo, quando as minhas alunas perdem treino, assim, depende do objetivo de cada uma, né? Tem umas que têm a rotina bem redondinha, e aí elas não faltam treino, né? Por problemas pessoais, enfim. Mas a maioria é mãe, e às vezes acontece de elas perderem treino por questão do filho, da filha, né? De ter que reorganizar e realocar o treino, e tá tudo bem. Porque eu sempre deixo um gap pro domingo na planilha, escrito assim: se perder o treino, encaixa aqui. E tá tudo bem. Só que eu tava sendo a pessoa que, tipo, eu perdia 1, 2 treinos e eu queria compensar esse volume em um treino, sabe? Então, por exemplo, assim, eu perdi um treino de 15 quilômetros, eu queria jogar 7K num treino que eu já tinha e outro 7 em outro treino que eu já tinha. Então, tipo, eu tava empilhando o volume, só para cumprir o volume semanal. E isso tava sendo bem burro, bem idiota com essas palavras, porque isso não se faz. E, tipo, eu sei que não se faz e não deve fazer. Eu tava sendo muito imbecil. Entende? Tipo, coisas que para as minhas alunas eu falo para elas não fazerem, porque vai prejudicar e prejudica mesmo. Só que eu, de novo, por ser uma atleta experiente, por ser uma pessoa experiente dentro do meio, eu vejo assim que, cara, eu vou dar conta. Eu tenho que dar conta. Tipo, eu consigo. Aquele famoso faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Só que não é certo, cara. E, tipo assim, isso tava só me afastando dos meus objetivos, sabe? Então, eu tive que dar um reset. Hoje é o primeiro dia que eu tô descansando de verdade. A minha dor na panturrilha, ela piorou. Minha panturrilha tá com um pouco de edema. Eu acredito que seja algo tendinho, eu espero, né? É uma dor que tá me incomodando, tá? Ela tá bem característica, assim, de um início de uma fratura por estresse, mas eu tô tentando fingir que não. Vou fazer um gelinho hoje, fazer uma massagem, drenar um pouco, ver como é que fica. Mas realmente tá bem característica. E não sei, cara, vou ver assim se vai evoluindo, se não vai. Mas a princípio, tipo, pode ser o início de, sabe? Ou predisposição. Anyway. O que eu quero dizer é, a partir de agora, eu vou ter que mudar tudo. E isso não envolve só os treinos de corrida, né? Envolve os treinos de musculação também, que eu tava dando muita porrada, porque eu entro na sala de musculação, eu acho que eu sou bodybuilding. E aí eu quero botar muito peso, eu quero treinar muito pesado. Isso não isenta de a gente treinar forte, treinar pesado. Treinar pesado, eita. Só que tem que ser um treinar pesado dentro da realidade, dentro do proposto para transferir essa força para a corrida. Não é um treino tipo hipertrófico, sabe?
E eu tava assim, querendo treinar igual uma wellness, tá ligado? Que é uma categoria bem forte aí do feminino do bodybuilding. Então a conta não tava fechando, porque daí eu treinava muito forte num dia, daí no outro dia eu tinha que recuperar na corrida, daí no outro dia eu tinha um intervalado, então assim, eu tava me afundando, me afogando na própria loucura de querer dar conta de tudo. E aí eu conto pra vocês, eu também erro, e eu erro com a pessoa mais importante pra mim, eu mesma, né? Porque se a gente não se preocupa com a gente não pode cuidar dos outros. Então eu vinha cometendo uma série de falhas na minha periodização. É bizarro dizer isso, né? Mas é muito fácil eu treinar os outros. É muito fácil olhar o problema de fora dos outros, porque você tá vendo de cima, você tá fora da situação. Mas quando você tá envolvida e tem que se autocorrigir, é muito mais desafiador, é muito mais difícil. E eu fui o tipo de pessoa já que julgou atletas que tinham assessoria e tinham outros treinadores. Porque, tipo, na minha cabeça era assim, pô, se o cara é tão bom pra treinar outras pessoas, como é que ele não consegue se treinar? Sabe? Só que hoje eu entendo. Tipo, eu também sou muito boa pra treinar mulheres, mas quando fala pra me treinar, é muito difícil, porque eu quero colocar metas impossíveis pra mim. A minha leitura é muito falha, porque, como eu falei, independente se eu tô cansada, se eu não tô, e eu boto um treino muito difícil, por exemplo, eu vou querer entregar de qualquer jeito, sabe? Mesmo que eu esteja precisando descansar, mesmo que eu esteja muito cansada, mesmo que eu não precise fazer esse treino, eu vou querer entregar igual. E aí eu acabo falhando. Não é por falta de treinar, é por treinar demais. Entenderam? Deixa eu colocar o frango ali no fogão, eu vou continuar falando com vocês. Então, fazendo aqui 3 quilos de frango, porque eu tenho um bichinho de 100 quilos em casa que come bastante. Então, até para organizar a rotina fica melhor assim, sabe? Para não ter que ficar tendo retrabalho, cozinhar frango toda hora. Fica a dica, tá, gente? Boto cúrcuma ou açafrão, é a mesma coisa. E até um tempo atrás eu tava usando páprica, mas eu descobri que a páprica me dá desconforto gastrointestinal. Eu fico com o abdômen dilatado, eu fico com gases, dói. E aí eu acabei tirando e fiquei só com a cúrcuma. E bem bom, tá? Não deixa o frango cru, digamos assim. Então, vocês viram, eu corto ele em cubinhos, boto aqui na panela, dou uma mexidinha. E daqui uns 40 minutinhos já fica pronto. Bom, próximos passos. Vou reorganizar toda a minha periodização. O Heitor vai dar uma ajuda para mim, no sentido da questão fisiológica mesmo, né? Porque de treino de corrida ele não tem tanto conhecimento. E tá tudo bem, porque a área dele é fisiculturismo, é hipertrofia e tudo mais. Mas sobre fisiologia, ele tem muita dominância, não é à toa que ele é a especialidade dele, né? E a fisiologia, ela consegue direcionar qualquer tipo de treino. Então, eu vou montar a estrutura dos meus treinos e eu vou deixar esse olhar analítico para ele. Mas a partir de amanhã, eu vou começar a progredir 10% do meu volume semanal. Vou começar ali com 30K de novo essa semana. Daí, semana que vem, eu vou subir um pouquinho mais que 10%. Vou subir uns 30 para 35 quilômetros, vai dar uns 11, 12%. E a meta é chegar até 60K semanal até a prova. Então, tenho 9 semanas para fazer isso. No meio disso, vou fazer uma semana de deload, né? Vou tentar aí fazer um recovery. Quero colocar um simulado também de 10 ou 15 quilômetros. E tava falando de você agora. Falando o quê? Que a sua especialidade é em fisiologia e que você vai ter um olhar analítico para os meus treinos, porque eu tô me maltratando muito. Colocando metas irreais? Sim. É só cuidar um pouquinho. Eu fico feliz de ajudar. É isso aí. Eu vou tomar um banhão pra continuar a live. Tá bom. E você continua seu vídeo. Ok. Tchau. Eu vou subir daqui a pouco pra montar treino também. Então, é isso. Vamos fazer acontecer, vamos fazer as coisas direito. E aí, gente, vim aqui pra contar pra vocês que não tem coisa pior na vida de um atleta do que se machucar e ficar sem treinar. Eu acordei com uma torcicolo,
E pra quem me conhece, quem convive comigo, sabe que pra eu reclamar de uma dor é porque já tá no estágio, assim, 10 de 10, me leva pro hospital. Acontece que eu acordei e não conseguia mais me mexer. Se eu tentasse virar meu pescoço pro lado, doía desde a escápula. Vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês entenderem onde que tava doendo. Desde a minha cervical até o ponto da minha escápula e fazia tipo um triângulo, sabe? Então eu não conseguia nem me levantar, fazer movimentos básicos, enfim. Muita, muita, muita dor. Não sei o que aconteceu, não sei o que causou isso. A gente acredita que eu dormi de mau jeito, né? Ou provavelmente eu tava muito fadigada de um treino e dormir de mau jeito potencializou isso. Só sei que tô medicando pesado, tá? Tô dopada de remédio. Então, ó, eu tô tomando Dorflex Max. Tô tomando 2 vezes por dia, porque eu não tô aguentando de dor. Tô tomando ibuprofeno 2 vezes por dia, de 600 miligramas, porque eu não estou aguentando de dor. E mais uma pomada de diclofenaco local, né? Pra massagear e aliviar. Então, assim, vamos ver os próximos capítulos e vamos ver o que acontece. Mas tá bem chato, tá bem ruim. Eu tenho certeza que vai me tirar aí 1 semana de treino. E era justamente a semana que eu ia começar a minha periodização, sabe? Arrumar tudo direitinho, parar de me massacrar. Mas acho que Deus viu que eu tava serelepe demais e falou: cara, se essa menina não sossegar, eu vou sossegar ela na marra. Fazer o quê? Mas é isso. E agora como que a gente lida? Minha cabeça vai dar tilt, eu tenho certeza. Mas eu vou tentar levar na boa. Então, galera, hoje a gente vai voltar a treinar. Finalmente, minha dor no pescoço melhorou. Como eu vinha conversando com vocês, a minha periodização vai mudar algumas coisas. Então, eu vou correr com mais frequência, correr no ritmo mais leve. E hoje eu vou fazer meu treino superior. E depois vou emendar mais um volume ali na esteira, correndo num ritmo muito confortável. Vai dar uma meia hora, 5 quilômetros. E aí eu vou comentando tudo pra vocês. Mas a gente vai começar treinando ombrinhos, depois costas e depois a gente vai pra esteira. Bora! Bom, terminei meu treino de superiores e agora vamos
correr na esteira. Vamos ver como é que a gente tá. Eu. Mas eu acho que eu vou estar bem cansada. Como eu sofro muito pra correr, eu tenho que ter mais frequência. Então provavelmente vai ser bem difícil essa volta, mas tá tudo bem, né? Então vocês vão estar ali me acompanhando e a gente vai, de repente, trocando uma ideia. Não sei. Se eu tiver fim eu troco, senão eu também não vou falar nada. Bem? Só vim te dar um beijo antes de correr. Tá lá? Boa corrida, corre devagar. Você é muito rápida. É pra ser devagar. Não é porque você acha que é devagar. É devagar pra todo mundo. Sem nariz pra mim. Tomei bronca. Treino superior entregue. 5 km muito na boa. Agora bora comer.